pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Celso Cardoso e estou mais uma vez diante das câmeras. Diante da câmera, é uma só. E esta é a aula número 2, a videoaula número 2. Depois teremos aulas presenciais 0, 1, 2, 3 até zil. Esta é a oficina de teatro 50 mais e eu sou o professor 50 mais. Bem, na aula passada, a aula de número 1, eu fiz uma breve apresentação minha como professor e também falei sobre as possibilidades de pessoas fazerem teatro. Na verdade, falei que todo mundo pode fazer teatro e continuo reafirmando isto. Nesta aula número 2, eu vou falar de duas outras coisas. Primeiro, vou fazer uma breve explanação sobre as chamadas artes cênicas, que não é muito precisa, mas dá uma ideia de como a gente faz as classificações. É uma questão mais do que para classificar, para a gente entender esse universo das diferentes artes. Aí vou falar sobre artes cênicas. E na sequência eu vou falar sobre as infinitas possibilidades do teatro. O teatro, a arte onde tudo é possível. Chamamos de artes cênicas aquelas que acontecem em palcos ou em espaços transformados em palcos. Quer dizer, a gente quando fala em palco, vem logo a ideia de um teatro, um prédio, o prédio chamado teatro. Mas as artes cênicas podem acontecer em diversos espaços, em espaços os mais diferentes, que são transformados em palco. Característica importante das artes cênicas é de que elas acontecem sempre no aqui e agora, ao vivo. A plateia está presente ao mesmo tempo em que os artistas. Então tudo acontece na mesma hora, é no tempo presente. Por mais que essa expressão artística possa estar contando uma história antiga, mas os espectadores estão vendo os artistas representarem ou apresentarem a sua arte naquele momento exato. As chamadas artes cênicas são 4: ópera, dança, circo e teatro. Característica geral da ópera é uma representação, assim como é no teatro, mas feita por atores, atrizes, cantores, cantoras. Ela é, em geral, ou na sua grande maior parte, cantada. Às vezes usa também dança. E tem uma característica também que é geral, claro, isso não é uma regra 100%, que é a de você ter uma orquestra. Então a música é tocada ao vivo ao mesmo tempo em que os atores cantores estão cantando. Deu para entender, né? Isto é ópera. Segunda, dança. Numa definição assim bem simplista, dá para dizer que dança é um conjunto de movimentos organizados do corpo, acompanhado por música ou por sons. Todos sabem, existem uma infinidade de estilos, técnicas e ritmos de dança. A terceira é o circo. Quando a gente fala em circo, logo vem à nossa cabeça aquela ideia de uma lona gigantesca, com aquela arquibancada e muitas pessoas, muitas crianças, muita gente, todo mundo comendo pipoca, tomando refrigerante e vendo aqueles espetáculos em que pessoas, artistas, mostram muitas habilidades, muitas possibilidades. Não é exatamente possibilidades, na verdade eles mostram muitas
impossibilidades, porque eles sempre fazem coisas que a gente acha que são impossíveis, né? Os equilibristas, os trapezistas, os mágicos, além, claro, dos maravilhosos palhaços. Ainda existem alguns circos que usam animais. Isso está diminuindo, que bom que isso está diminuindo. Eu, particularmente, sou absolutamente contra a utilização de animais para fazer espetáculos de circo e outras demonstrações, acho que nada a ver. E por fim, a quarta arte cênica é o nosso teatro, que numa definição muito simples e direta é a representação por uma ou mais pessoas de uma história ou várias histórias diante de um público, a fim de fazer com que esse público se divirta, se emocione, pense, enfim, é isto, basicamente isto é a definição de teatro. Bom, a definição para teatro acaba valendo também para representação em televisão, cinema, internet, né? Que é alguém ou alguéms contando uma história ou várias histórias para uma plateia. Agora nós vamos falar sobre as diferenças entre essas linguagens, o teatro e o que a gente pode definir como sendo as artes audiovisuais. A diferença básica entre o teatro e essas três artes audiovisuais, o cinema, a televisão e a internet, é a presença do público no momento em que o espetáculo acontece. Basicamente a diferença é essa. Mas aí alguém vai lembrar, sim, mas na televisão existem programas em que tem auditório. Programas que eu estou falando, não programas de auditório, tipo Faustão, não esse tipo de programa. Estou falando de programas de representação de histórias. Vamos pegar o caso, um caso que é nosso, está acontecendo agora, no canal Multishow, você tem o Vai Que Cola, né? Tempos atrás, tinha na Rede Globo aquele programa Sai de Baixo. E muito tempo atrás, tinha na TV Record, lá no final da década de 70, final da década de 60, início da década de 70, um programa desse tipo também, que se chamava Família Trapo, com o Ronald Golias, Jô Soares e muitos outros ótimos artistas. Na verdade, estes programas têm duas linguagens que se misturam. Para quem está no auditório, é teatro. Ele não está vendo através de uma câmera, através de um aparelho de TV. Ele está vendo aquilo que está acontecendo no palco naquele momento. É televisão para quem está vendo em casa, no seu sofá, através dos seus aparelhos de TV, certo? No teatro, e isto também vale para as outras artes cênicas, hein? Vale para a ópera, vale para o circo, vale para a dança. As coisas acontecem naquele momento. Você, espectador, está vendo o palco todo à sua frente. Você vê os artistas de corpo inteiro. Já na televisão não é assim. Na televisão tem cortes, tem planos fechados, às vezes um close só no rosto aqui do artista. E quem é que faz isso? Então quem é que faz isso é o chamado diretor de TV. Este diretor de TV, na verdade, é ele quem escolhe quem está vendo através da televisão o que é que esta pessoa vai ver. Enquanto que você estando presente no auditório, você está vendo tudo o tempo todo. O cenário inteiro, os artistas de corpo inteiro. Certo?
A gente vai pegar um exemplo do Vai Que Cola para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando. E dá uma pirueta e vai, e dá uma pirueta e vai. Agora eu vou dar uma estrela, porque eu sou uma estrela. E eu consigo dar estrela. Olha só. Pelo vídeo, nós podemos ver uma coisa. Quem está no auditório vê outra coisa. Quer dizer, são visões diferentes. Repetindo, quem escolhe aquilo que o público de casa vê é o diretor de TV. Mais um exemplo. Pode falar. Recado pro seu Caco, sei. Que o seu Alvarenga ligou para agradecer o peru que ele mandou de presente. Obrigado. Pronto, meu filho, pronto. Já que eu, nos exemplos, dei 3 exemplos, falei agora do Vai Que Cola e do Sai de Baixo, eu vou mostrar para vocês uma cena icônica, uma cena sensacional que aconteceu no Família Trapo, quando o Bronco Dinossauro, o personagem que era interpretado pelo Ronald Golias, estava ensinando o Pelé a bater pênalti com paradinha. Olha aqui, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer agora aqui, eu vou te ensinar como é que é o negócio. A paradinha. Sabe dar uma paradinha? Paradinha? Você vai bater um pênalti. Você vai bater um pênalti. Certo? Um pênalti. É paradinha? Hã? Paradinha? Você vai ter que dar uma paradinha aí. Eu quero ver que você bate o pênalti. Não foi o senhor primeiro para ensinar ele. Eu preciso Já, o senhor é aprender. cobra? Eu preciso aprender, o senhor Ensina o vai senhor para que mim é ver como cobra que aí. é. A paradinha é essa aqui. Você tem que chegar e fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. Então, se formos considerar os recursos técnicos, que são muito maiores no cinema, na televisão, na internet, do que no teatro, a gente pode achar que o teatro é muito mais limitado do que essas outras linguagens, certo? Sim e não. Claro, a gente vai ao cinema ou vê os recursos que tem nessas artes audiovisuais, a gente vê milagres, né? A construção de monstros e terremotos, coisas gigantescas, guerras fantásticas, interplanetárias. Tem coisas que você fala assim, não, isso tudo seria impossível de fazer no teatro. Sim e não. Porque no teatro a gente tem uma coisa que é contar com a imaginação do espectador. Então, quando a gente diz, e não sem razão, que no teatro nada é impossível, tudo pode ser feito no teatro, é porque a gente conta com esta imaginação. Você pode usar recursos diferentes dessas outras linguagens para fazer com que o espectador veja guerras interplanetárias, veja monstros. Você pode fazer com que ele imagine sentimentos, desejos. Então é infinito. Sempre vai haver um jeito de representar uma coisa aparentemente impossível. Você pode pensar numa coisa impossível para o teatro. Algum artista de teatro, algum diretor, algum ator,
vai conseguir descobrir um jeito de fazer com que isso aconteça no palco. Seja através de bonecos, seja através de sombras, seja através dos mais diferentes recursos que existem no teatro. O teatro tem uma riqueza muito grande e eu vou falando sobre essas possibilidades nos nossos próximos encontros. No teatro, as coisas são vivas e únicas. Acontece no aqui e agora e nunca são iguais. Mas o texto é o mesmo, o elenco é o mesmo, os personagens são os mesmos, a música, os efeitos sonoros, a iluminação. Então tem uma porção de coisa que se repete. Mas, como a plateia também é ao vivo e é uma plateia nova, para quem já fez teatro vai entender perfeitamente isso que eu estou falando. Você faz, digamos, uma piada. Tem uma situação engraçada. Cada plateia entende aquilo de um jeito. Existem risadas em momentos inesperados, existem risadas maiores, menores. Tem público que não acha a menor graça de uma coisa que outro público achou muito engraçada. E isto é uma mudança que não é só da plateia, tem a mudança de ânimo do próprio elenco. E você tem a combinação. Você pode ter a pessoa, digamos, está mais ou menos inspirada, né? Está mais ou menos animada, então são muitos fatores, porque é ao vivo, porque é uma coisa única, muitos fatores influenciam nesta apresentação. Então você tem uma coisa que é única, que é exclusiva daquele público. Ou seja, no teatro, o teatro é efêmero. Então quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Quem assistiu uma coisa que aconteceu uma única vez. O exercício muito legal de se fazer é assistir um espetáculo mais de uma vez, o mesmo espetáculo. Você assistiu um espetáculo, gostou daquele espetáculo, vai assistir de novo. Você certamente, como espectador, vai descobrir coisas que você não tinha visto na primeira apresentação e vai descobrir que os atores, as atrizes fazem coisas diferentes dos que fizeram na apresentação anterior. Presta atenção nisso, é muito legal. Para mostrar as possibilidades infinitas do teatro, vamos falar sobre as fontes onde o teatro bebe. No teatro você tem música, você tem escultura, pintura, você tem poesia, literatura, circo, ópera, dança, quer dizer, todas as linguagens podem fazer parte de um espetáculo de teatro, né? Ele bebe em todas essas fontes, às vezes misturados em um único espetáculo, às vezes um espetáculo vai pegar uma determinada linguagem artística ou outra e incluir numa peça de teatro. Uma outra coisa são as possibilidades de espaços, né? A gente pensa num teatro, pensa naquele palco, no prédio chamado teatro, mas teatro pode ser feito em rigorosamente qualquer lugar. Existe, por exemplo, Doutores da Alegria, faz teatro onde? Num hospital de verdade. O teatro é feito para as pessoas que estão internadas nesses hospitais. Já teve espetáculo em fábrica, em rua. Eu próprio já fiz espetáculo, olha, pisos, onde eu já fiz asfalto, grama, terra. É verdade. Já fiz teatro até na terra. Então, assim, qualquer espaço. No ano passado fui assistir um espetáculo escrito por uma ex-aluna minha que acontecia numa sala de apartamento. O número de espectadores era limitado a 15 e ali acontecia dentro de um apartamento numa praça no centro da cidade de São Paulo, em que eles utilizavam a janela verdadeira do apartamento
para conversar com o povo que estava lá fora. E as manifestações lá de fora influenciavam o espetáculo. Mais uma daquelas mostras de que nenhuma apresentação é igual à outra. Então, todas essas possibilidades do teatro, de representar em qualquer lugar, de usar qualquer linguagem, fazem com que isto, mais a imaginação da plateia, fazem com que o teatro represente o impossível. Ou seja, não existe impossível para o teatro. Fundamentalmente, para acontecer o teatro, você precisa de dois elementos. Alguém que representa e alguém que assiste essa representação. Você pode fazer teatro sem cenário, sem iluminação, sem palco, sem direção, sem sonoplastia. Claro que todos esses elementos são enriquecedores, né? Mas, fundamentalmente, você pode fazer teatro. Uma pessoa representando, uma pessoa assistindo essa representação. Nesta relação, aconteceu o teatro. Eu vi uma vez, num festival de teatro de bonecos, um espetáculo que acontecia dentro de uma caixa de sapato e que era feito para um espectador de cada vez. O espectador sentava na cadeira, colocava os olhos assim num buraquinho que tinha naquela caixa e acontecia lá dentro um espetáculo de 5 minutos de duração só para aquela pessoa. Um espectador por vez. Então, o teatro pode tudo. Bom, gente, por hoje é isso. Precisamos nos encontrar, né? E que isso seja breve. No momento, precisamos ficar em casa, nos cuidar para que esse encontro aconteça o mais breve possível. Ainda a gente não tem uma ideia de quando isso vai acontecer, mas assim que acontecer, vai ser bem legal, tenho certeza. Valeu, tchau, tchau.